Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgVideo, videoaulas de programação. Eu sou Ulisses Alves. Nós estamos aqui no guia de programação C# da Microsoft, página 305, versão em inglês, tem versão em português disponível na descrição desse vídeo para download, caso você tenha preferência por ler esse conteúdo em português. Nesta aula nós vamos começar a tratar sobre o assunto conceitual de valor de retorno de métodos na linguagem de programação C#. Se você gostar da forma que nós estamos apresentando aqui o conteúdo, material sobre a linguagem de programação C#, eu peço que você curta o vídeo para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Que você deixe um comentário também, se quiser participar da discussão aí, tiver dúvidas, essas coisas. E se inscreva no canal para ser notificado sempre que a gente postar mais assuntos aí relacionados com essa série do guia de programação C#. Toda semana nós estamos pondo vídeos aí, dando andamento na nossa série. Compartilhe também com seus amigos se você conhecer alguém que tem interesse também em desenvolvimento de software com a plataforma .NET. Então vamos começar aqui. Retorno. Valores de retorno. Métodos podem retornar um valor para o chamador. Então, um método ele pode retornar um valor de modo que aquele valor pode ser usado ali no ponto onde o método foi chamado. Se o tipo de retorno, que é o tipo listado antes do nome do método, aqui ele deu um exemplo, public int add two numbers, adicione dois números, né? E aqui ele recebe dois parâmetros, um número e dois números, né? Esse tipo aqui, esse tipo de dado que é colocado antes do nome do método, esse é o tipo de retorno daquele método. Ou seja, quando você executar esse método aqui, ele vai retornar como resultado, né, um valor desse tipo de dado. Vai retornar um inteiro nesse caso. Se o tipo de retorno, que é o tipo listado antes do nome do método, não for void, como é o caso aqui é int, poderia ser booleano, string, etc., ou alguma classe, struct, qualquer tipo de dado, né? Se não for void, o método pode retornar valor por meio do uso da palavra-chave return. Então, dentro do método, a gente usa a palavra-chave return para dizer que ele é o final do método e que ele vai retornar aquele valor que você coloca na frente da palavra-chave return. Uma declaração com a palavra-chave return, seguida por uma variável, constante ou expressão que combine com o tipo de retorno, irá retornar aquele valor para o método chamador. Igual esses exemplos aqui mesmo. Return número 1 mais número 2. Então, ele vai retornar a soma desses dois números, que condiz com o que o método faz, né? O nome dele é adicionar dois números. Então, ele está retornando como resposta a soma dos dois números que foi passado por parâmetro. Return, e aqui na frente você diz o que é para ele retornar, para quem chamou esse método. Métodos com um tipo de valor não void, é requerido que eles utilizem, né, a palavra-chave return para retornar um valor. Se não for void, o método tem que retornar algo, né? Visto que void significa que ele é vazio, não vai retornar nada, então não é obrigatório usar a palavra-chave return dentro de um método void, né? De tipo de retorno void. Mas se ele não for void, se ele retornar um tipo de valor qualquer, inteiro, booleano, etc., qualquer tipo de dados, então dentro do método você precisa utilizar a palavra-chave return para retornar um tipo, ou seja, o método, o comportamento dele tem que estar de acordo com a assinatura. Se na assinatura foi dito que ele retorna um tipo inteiro, então aqui dentro do método tem que retornar em algum momento, né? Tem que retornar um valor inteiro. Tem que cumprir com a assinatura. Ok? A assinatura é praticamente um contrato aí do método dizendo o que ele faz. Então,
se diz que ele retorna um inteiro, dentro do método tem que retornar um inteiro. Aí aqui, a palavra-chave return também para a execução do método. Então, se o método está aqui, dentro do código, dentro do bloco de código aqui, que é o corpo do método, no momento que for encontrada a palavra-chave return, aquilo sinaliza que o método vai parar de executar e vai retornar aquilo que está adiante da palavra-chave return. Se o tipo de retorno for void, uma declaração return sem um valor ainda é útil para parar a execução do método. Você pode sim usar a palavra-chave return dentro de um método que é void. Porém, você não vai passar nada na frente do tipo de retorno. Você vai simplesmente dizer return por colocar ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula indica que aquele é o fim daquele método. Então, o return dentro de um método void serve para parar a execução daquele método. E aqui, sem a palavra-chave return, o método irá parar a execução quando ele alcançar o final do bloco de código. Então, se for um método void, o tipo de retorno aqui for void, e aqui dentro do método, o bloco de código executar várias coisas, não tiver nenhuma palavra-chave return dentro dele, então a execução do código vai até o final, até a chave de fechamento do corpo do método. E aí depois disso, o código continua executando a partir de onde esse método foi chamado. Nessa aula nós temos esses dois exemplos simples aqui, matemática simples. O primeiro método é do tipo de dado de retorno inteiro, e o segundo também. O primeiro adiciona dois números, ele retorna a soma de dois números, que foi passado por parâmetro. E o segundo método também é do tipo de dado inteiro, tipo de retorno inteiro, mas ele leva um número ao quadrado, Square a number. Ele passa um número aqui, e aqui dentro ele retorna esse número multiplicado por ele próprio, que é a definição de quadrado na matemática. Elevar um número ao quadrado é multiplicar esse número por ele próprio. Então, esse método aqui, o tipo de dado dele é int, e aqui dentro ele retorna um int, porque se você multiplicar um int por outro, vai retornar int também. E aqui, o tipo de dado de retorno desse método é int, e ele retorna a soma dos dois números inteiros que foram passados. Então, esse valor que está sendo retornado é do tipo de dado int também, então está de acordo com o tipo de retorno. Então, sempre o valor de retorno de um método que não for void vai ter que ser do tipo que for definido na assinatura do método. Esse é o tipo de retorno. E se ele for void, você pode concluir a execução do método usando a palavra-chave return sem nada diante dela, apenas um ponto e vírgula. Ou então deixar o código executar por completo ali sem return e aquele método void é executado em sua totalidade. Então é isso para essa primeira aula, uma introdução sobre valores de retorno na linguagem C#. Na próxima aula nós vamos começar a ver exemplos sobre como utilizar o tipo retornado, valor retornado para um método. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, peço que dê um like para nos ajudar. E deixe seu comentário se tiver dúvidas, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal para continuar assistindo essa série do Guia de Programação C#. Obrigado, abraços, até o próximo vídeo.